Olá, pessoal! Nós estamos de volta mais uma vez para dar continuidade à nossa aula sobre função. Aqui vamos falar sobre função afim, crescente e decrescente. Vocês já viram em algumas aulas anteriores um pouco sobre o conceito do que seria crescente e decrescente. Nessa aula de hoje, eu vou especificar mais, explicar mais, e para que vocês tenham um entendimento melhor. Vamos lá? Todos preparados e bem? Função afim, crescente e decrescente. A função crescente é aquela que y aumenta toda vez que x é aumentado. Y aumenta toda vez que o x é aumentado. Entenderam? A função decrescente é aquela que o y diminui toda vez que o x é aumentado. Ou seja, a variação aqui, percebe-se que é só no y. Uma função é crescente quando, aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores do contradomínio ficam cada vez maiores. Caso contrário, a função é decrescente, foi o que eu falei. Você aumenta os valores do domínio e o contradomínio é aumentado ou diminuído. Funções crescentes. Um exemplo de função crescente é a função y é igual a 4x mais 5. Para perceber isso, observe a tabela. Aqui, pelos conhecimentos que a gente já viu, já percebemos que é uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular que acompanha o x é o quê? Positivo. E a gente viu que quando esse número aqui é positivo, a função é crescente. Mas vamos observar a tabela. Quando o x é 0, o y vai ser 5. Quando o x é 1, o y vai ser 9. Quando o x é 2, o y vai ser 13. Quando o x é 3, o y vai ser 17. Quando o x é 4, o y vai ser 21. Percebe-se que todos os números atribuídos ao domínio, o y é aumentado, a gente viu aqui, ó, 5, 9, 3, ele vai aumentando. Observe o valor de y. A cada linha é aumentada em uma unidade. Consequentemente, realiza-se o cálculo de x a partir da função dada. Percebemos que a cada linha o valor de y vai aumento de 4 unidades. Vocês perceberam que o valor de x é aumentado em uma unidade. E aí a gente faz o cálculo e o valor de y é aumentado a 4 unidades. 5 para 9, 9 para 13, 13 para 17, 17 para 21. Assim, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Porque, por essa razão, a função é crescente. Além disso, apenas observamos o gráfico dessa função. É possível perceber que ela é crescente, pois quando mais à direita, mais alta a reta fica. Percebe-se? No gráfico, retazinha laranja. Também é possível dizer que uma função é crescente quando diminui-se os valores de x e os valores de y diminuem também. Ou seja, ao mesmo tempo que eu diminuo x, eu diminuo y. Exemplo, mostre que a função de x mais 1 é crescente. Se x for igual a 0, vai ser 1. Se x for igual a 1, 7 vezes x mais 1, 7 vezes 1 dá 8. Como o valor de y aumenta quando aumentamos o valor de x, a função é crescente. Estão aumentando. Primeiramente, o x era 0, o y era 1. Depois, o x foi aumentado para 1 e o valor de y ficou 8. Então, é a função crescente, porque os dois estão aumentando ao mesmo tempo, tanto o y como o x. Observe que essa é a função do primeiro grau. Portanto, o seu gráfico é uma reta. Em uma mesma reta, é possível haver intervalos crescentes e decrescentes. Se um intervalo a reta for crescente, então ela será em toda a sua extensão. Dessa maneira, basta observar dois valores de x que y aumenta para garantir toda a reta seja crescente. Função decrescente. Além de observar os valores da tabela, também é possível definir se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente a partir da análise do seu gráfico. Observe o gráfico. Acima não, minha gente, abaixo.
Percebe-se? Opa. Que é um gráfico de uma função decrescente. Função decrescente. Mostra que a função menos x é decrescente. Como a gente já viu em anos anteriores, quando o númerozinho que acompanha o x for negativo, logo percebe-se que a função é decrescente. Então, aqui eu já poderia dizer, né? Porque aqui é menos x, então seria menos 1 o coeficiente angular. Para tanto, basta mostrar que aumentando-se o valor de y, o valor de... Aumentando o valor de x, o valor de y diminui. Escolheremos para isso os valores de x. X é igual a 0 e x é igual a 1. Fazendo o cálculo. Quando x for igual a 0, o y vai ser 0. Quando x for igual a 1, o y vai ser menos 1. Percebe-se que está aumentando o x e, consequentemente, o y está diminuindo. Então, essa função é decrescente. Observe que, aumentando-se uma unidade no valor de x, o valor de y cai uma unidade. Logo, a função é decrescente, como eu já tinha dito para vocês. Como identificar a função crescente e decrescente sem cálculo? Existe uma maneira de dizer se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente, sem fazer qualquer cálculo. Para isso, basta observar o coeficiente A da função. Esse coeficiente é proveniente de forma geral da função do primeiro grau. Foi o que eu falei para vocês? E qual é a forma da função do primeiro grau? X é igual a x mais b. A é o número que multiplica a variável e b é uma constante. A regra para identificar a função do primeiro grau são crescente, subcrescente, ou não é a seguinte: se A é maior que zero, a função é crescente. Se A é menor que zero, a função é decrescente. Pois é. Se esse A, se bem que for um número negativo, a função é decrescente. Se ele for um número positivo, a função é crescente. Então, basta observar o coeficiente angular que você consegue identificar se é a função crescente ou decrescente. Vamos fazer essas atividades juntas. Eu trouxe uma atividade bem simples para a gente fazer juntos aqui no vídeo, para que vocês consigam... Eu acho que vocês, através de todas essas explicações, já conseguiram identificar, né? Quando se é uma função crescente ou decrescente. A letra A, y é igual a 2x, é crescente ou decrescente? Crescente, né? Porque percebe-se que o valor que acompanha o x aqui, o 2, é um valor positivo. B, y é igual a menos x. E aí, minha gente, o que, que vocês acham? É decrescente. Por quê? Porque o valor que acompanha aqui, quando a gente diz que não tem nada no x, é o quê? 1. Então, que seria menos 1, valor negativo. Logo, a função é decrescente. C, y é igual a menos 4 mais x. O valor que acompanha o 4 aqui é o quê? Negativo. Logo, a função é decrescente. Y é igual a 4x menos 7. O valor que acompanha o x é o quê? Positivo. Logo, a função é crescente. Pois é, gente. O conceito de uma função afim crescente e decrescente é um conceito muito básico. Vocês conseguem pelo cálculo, porque a gente viu que à medida que o domínio aumenta, os valores do domínio vão aumentando. E assim sucessivamente. E conseguimos também perceber, visualizar que uma função é assim, através só de olhar a lei de formação, você já consegue identificar. Era isso. Até a próxima aula e obrigada.